Boa noite, amigos do programa Pauta Livre. Estamos começando mais uma live. É nessa quarta-feira, 24 de janeiro de 2024. Da Rádio e TV, Impacto Web de Gravataí. Claro que estamos pelo canal do YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Mas espero também que, além de vocês estarem conosco, que deem aquele like de positivo, clique no sininho e também divulgue o nosso link aos seus amigos e aos seus inimigos. As nossas transmissões iniciaram às 21 horas. São todas segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. A nossa emissora é web e tem aquele toque do profissional. Mas o toque principal é aquele toque pessoal. São vocês que esperam que estejam conosco. Estamos aqui nesse estúdio do Preâmbulo, lindíssimo, com obras de arte ao fundo. Vai lá no estúdio 1, que eu vou interagir com vocês. Também é um estúdio lindo. Estúdio 2, em que eu vou ler a nossa sinopse, também. E se não houver essa possibilidade, vai ser só bate-papo entre vocês. Ou entre nós, vocês e eu. E esse é o bom do programa. No meio da nossa programação, teremos aquele jogo pelo Gauchão entre o Grêmio Porto Alegrense, que vai enfrentar ao São José, o Zequinha, duas equipes de Porto Alegre. 21h30, na casa do Grêmio, ali na Arena. E eu espero que durante essa partida, qualquer coisa score que se movimentar, que vocês venham e falem conosco. Informações e notícias? Anotei e temos muitas. Por exemplo, que a PGR disse ser contra o regime semiaberto ao ex-deputado federal, o Daniel Silveira. Isso ele disse ao Supremo, que tem como relator Alexandre de Moraes. Gonet é o novo procurador da República, está tudo dominado. Também o governador Eduardo Leite, ele teve que se manifestar, porque refletiu muito mal a sua governança por aquela iniciativa da comunidade, empresários, todas as partes interessadas, até as pessoas comuns de Nova Roma do Sul, que construiu aquela ponte, só com doações, rifas, tudo que era possível captar recursos, e uma insignificância comparado com os valores ditos pelo governo do estado, de 8 milhões de reais. Então, na construção, ainda sobrará algum dinheiro para algum outro empreendimento. E a repercussão sendo nacional, e ele pleiteando ser presidente da República em 2026 pelo PSDB, repercutiu mal e ele teve que vir se explicar, dizendo que a razão daquele orçamento astronômico dado pelo governo do estado, de que a ponte poderia sair de 20 a 25 milhões e ser construída até um prazo de 3 anos. Mas agora a explicação dele é outra. É que seria uma ponte muito mais robusta do que a que foi fabricada pela comunidade e também mais duradoura. Mas não pegou bem. Ele se explica, mas o pessoal não aceita. É um candidato pelos tucanos em 2026 e ele já está no palanque. Sempre que houver oportunidade, ele se manifesta, mas dessa vez teve que se manifestar se explicando. Não foi nada legal para a imagem dele. Se vocês perguntarem ao funcionário público como está a gestão do governador Eduardo Leite, você vai receber informações muito desastrosas e a insatisfação do funcionalismo público. Inclusive, ele já editou um decreto que o Estado deve economizar, mas depois, como ele é um expert, é uma raposa na área política, ele teve
uma reunião com as associações das entidades dos servidores públicos e eles dizem que vão só acertar as contas e logo deverão chamá-los para uma possível reposição, porque reajuste nem pensar. Mas ele, como é uma águia na área política, ele engambelou, como diziam os antigos, as associações, e eles acreditaram. Eu, com certeza, não acredito. Reajuste zero para o Executivo no ano passado, e eu acredito que seja reajuste zero ainda neste ano. Eu acho que ele deverá conversar lá próximo a 2026, porque daí sim, aí ele já estará no palanque realmente se habilitando e tentando ser presidente da República. Esse é o governador do nosso Rio Grande do Sul. Também o Congresso reagiu ao veto de 5,6 bilhões em emendas pelo Lula. Aí ardeu no bolso deles e eles chiaram bastante, reduziu e muito. Em outra situação, eles não teriam grandes reações. Basta dizer que o presidente Lula, o Supremo, estão fazendo muitas ações que depõem contra o Congresso e os manifestos são muito poucos, alguns da oposição. A situação fica caladinha. Aquela novela agora da Globo que vai refazer novelas antigas, os grandes patrocinadores da Rede Globo serão o Banco Itaú e a Lacta. Eles estão gastando a bagatela de 550 milhões para estarem nesse horário nobre e a todo momento passar propaganda deles. Claro que nós teremos outros patrocinadores de menor expressão ou de menor valor nos seus valores. São alguns deles a Ambev, a Coca-Cola, a GM, a Vivo, a BAB, aquela nova construtora de veículos, a Sanove. Essa aí será a novela das 9 na Globo. Eu não assisto, mas vocês que assistem ou não assistem já sabem quem serão os patrocinadores. Agora sim, a grande repercussão foi o caso Marielle Franco. Ela que foi assassinada, morta a tiros, e junto com o seu motorista, que é pouco falado. Na ordem social, o motorista era um simples motorista. É triste que a sociedade veja dessa forma. Mas a esquerda não ficou nada contente. Contestações, dúvidas estão acontecendo e bastante. O Rony Lessa, o atirador, aquele que confessou que apertou o gatilho que matou essas pessoas, está preso ainda. Ele é ex-PM e há 5 anos que se arrasta esse caso. E agora, ao divulgar o nome do mandante, não agradou de jeito nenhum à esquerda, principalmente. Segundo ele, o mandante seria Domingos Brazão, ex-deputado pelo MDB, teve mais de um mandato cumprido, fez campanha muito forte para o governo Dilma, para que ela se elegesse, e hoje ele é conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro. Nem a viúva da Marielle Franco ficou contente. Eles esperavam que ligassem o ex-presidente Bolsonaro, como acusaram por todo esse tempo. Presidente Bolsonaro, o ex-presidente Bolsonaro, aí está uma fonte de renda eterna para o senhor aí, hein? Muitas ações na justiça poderão ser ganhas e encher os seus bolsos, ou as burras, como se dizia antigamente, porque muitos diziam abertamente que ele tinha participação. Ele só se absteve em dizer que para ele foi um alívio. Mas não podemos ficar só nisso. Tem que tomar providências
jurídicas, mesmo que a justiça de hoje possa ter algumas reticências, inclusive, para condenar alguém que seja de esquerda, mas tem que acionar, com certeza, essas pessoas, essas entidades, principalmente a Rede Globo, que não deu até agora um pio falando disso. E eles falavam abertamente. Inclusive, aquele apresentador do Jornal Nacional. Agora, caladinhos. Mas o ainda ministro está na fase de transição para o Lewandowski, né? O Flávio Dino, ele diz que o caso Marielle não tem prazo para a conclusão. Eu acredito que esteja concluso. Agora eles querem saber quem mandou, e aí vai pegar uma corrente. Uma vez que não tem nada a ver com o ex-presidente Bolsonaro, ninguém está contente nesse caso. A esquerda, caladinha. Aquela guerra, mudando de assunto agora, falamos do Brasil e do mundo, a Rússia acusa a Ucrânia de abater um avião com 74 pessoas a bordo. Dentre eles estavam 65 que eram prisioneiros. O que importa é que esse avião caiu e todos morreram. Agora sim, o fundador do PT, o sociólogo Benedito Mariano, atual secretário de Diadema, São Paulo, ele, na segunda-feira, dia 22, ele se reuniu com o ministro dos Direitos Humanos. Apareceu o ministro dos Direitos Humanos aí. Sabe quem é ele? Até vou dizer o nome. Vocês pouco veem ele interceder. É o Silvio Almeida. Sabe para quê? Para propor que o padre Júlio Lancelotti receba o Nobel da Paz. As coisas se inverteram. A Câmara de Vereadores de São Paulo ia fazer uma CPI e alguns vereadores temerosos, porque toda a esquerda apoia o padre Lancelotti, seria por participar de ONGs e tirar proveito da miséria. Aí já colocaram uns vídeos quase que pornográficos de anos anteriores aí, e agora veio à tona a perícia comprovando de que realmente era idôneo este vídeo. A Arquidiocese, dizendo que ia tomar uma providência, pediu todo o documento possível para a Câmara de Vereadores, já que não haveria esta CPI. E o que disse ela? Não negou que houveram esses atos indecorosos, mas disse que isso eram imagens antigas, mas a comprovação por peritos de que era real são agora. Mas a igreja ignorou. E agora vejam só, pensamento de indicá-lo para Nobel da Paz. Se inverteram. O padre Lancelotti, basta dizer que até ministro do Supremo estavam apoiando ele. Eu não sei por que grande interesse da esquerda em proteger este padre. Ele deve ter muita força ou muita influência em algum sentido e ajuda realmente a esquerda. Com certeza são as notícias do momento que estão abalando a nossa imprensa. O Alexandre Castro, ele é ex-segurança do delegado da Polícia Federal, né, do presidente Lula. Ele foi nomeado para a diretoria da Polícia Federal. Ele será responsável pela proteção de autoridades. O pagamento está sendo feito, cargos estão aí. Quem ajudou em outras épocas, agora, com a presidência do presidente, os cargos vão ser definidos e cada um que ajudou de uma maneira ou de outra, deu a sua colaboração, está sendo nomeado. Está aí ele, o Alexandre Castro, foi nomeado delegado da Polícia Federal. O Ministério da Justiça e da Segurança pagará até 18,7 milhões e sabe o que vai comprar? Equipamentos que interceptam e monitoram ligações telefônicas.
é a tecnologia, e mais dinheiro que se gasta é dinheiro do erário público. Pouco interessa, pode gastar e muito. 2 jovens mesmo, de 18 anos, foram presos hoje, lá em São Paulo. São um que confessou e o outro também deve confessar, porque se apresentou à polícia. São os responsáveis pela morte daquela policial militar, a Sabrina, que foi morta durante um assalto. Foram presos hoje em São Paulo. A Polícia Rodoviária Federal do Rio de Janeiro começará a testar câmeras corporais, mas não agora, será lá no segundo semestre. Como não conseguem botar câmeras e mesmo a tornozeleira não funciona em marginais, as câmeras serão colocadas em quem cumpre a lei, policiais rodoviários federais. Aqui no Rio Grande do Sul já houve um primeiro teste e não deu certo. A empresa que faria esse monitoramento não cumpriu com as normas ou não estava contente. Uma nova está sendo implantada e ainda haverão logo fase de teste aos policiais militares e civis aqui do nosso Rio Grande do Sul. Ontem também um tiroteio na Avenida Anchieta, em São Paulo. 17 pessoas foram presas, 3 mortos e uma carga de cigarro no valor de 7 milhões de reais. Uma quadrilha de aproximadamente 30 marginais. Ainda 2 deles foram baleados e 2 eram menores, que não se diz presos, são apreendidos. Embora o cometimento do crime seja o mesmo, mas a figura e a punição bem diferente. Por isso que o crime organizado sempre capta menores ou aqueles de menor para cometerem esses crimes. O vereador Leonardo Dias, quase que o nome do meu neto, ele é do PL das Alagoas. Ele enviou um ofício à prefeitura, ao prefeito de Maceió, pedindo a suspensão do cachê pago àquele cantor que tem raiva do ex-presidente Jair Bolsonaro, o Nando Reis. Ele é um cantor insignificante, carreira solo, um fracasso. Lá, quando ele era de um conjunto, tinha algum conceito, pois após ele no palco fazendo um show, ele pediu a prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Já está cometendo um crime, mas agora o vereador pede que não seja pago nem o cachê a esse cantor que aproveitou o palco para dizer algo dessa natureza e cometer um crime. Mas as pessoas muito loucas, muito altas, até aplaudiram. Alguns que eram mais conscientes ficaram calados, não disseram nem ai, nem oi. O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, aquele que é uma democracia relativa, segundo o presidente Lula, que também é seu amigo, ele está rebaixando ou expulsando oficiais das Forças Armadas por conspiração contra ele, segundo ele diz. No futebol, o Real Madrid, com o Vini Júnior, aquele homem que está fazendo gols aos montes lá na Espanha, ele poderá ser vendido para a contratação do Mbappé pelo Real Madrid. Não adianta o jogador fazer muitos gols, tá aí, ó. O time o ignora na hora necessária. No Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Múcio afaga militares e diz que Forças Armadas têm zelo pela democracia. O presidente do Supremo Tribunal também, Roberto Barroso, também disse que o Exército está mantendo a tranquilidade da democracia, mais ou menos nessas palavras. Lá em Pernambuco, a governadora Raquel Lira, do PSDB, na segunda-feira, ela exonerou os comandantes da Polícia Militar e da Polícia Civil e já nomeou substitutos para esses cargos. O plano dela é para fazer de Pernambuco um estado mais seguro, segundo a concepção dela. O Exército diz,
ao Supremo Tribunal Federal que fisiologia feminina pode comprometer o desempenho militar em operações. Ele foi questionado e deu esta resposta. A imagem do deputado Carlos Jordi, líder da oposição, teve alteração fake nela, e ela foi editada pela Rede Globo para justificar o cumprimento da ordem dada pelo ministro Alexandre de Moraes e cumprida pela Polícia Federal na residência do deputado e também lá na Câmara dos Deputados, sendo que foi descumprida uma regra. O presidente da Câmara, o Lira, não foi avisado. Quem o avisou do mandado que estava sendo cumprido foi a Polícia Legislativa. O tempo, São Paulo principalmente, hoje muita chuva, enxurradas, e o INMET já emitiu alerta de perigo devido às fortes chuvas em 9 estados, além do Distrito Federal. Agora está assumindo o cargo o novo ministro da Justiça e da Segurança, o Lewandowski. Ele convidou Andrei Rodrigues para continuar à frente da Polícia Federal e ele aceitou. É a mesma filosofia de trabalho. Lewandowski e Flávio Dino não muda nada. Após o Valdemar da Costa elogiar Lula, agora ele mudando porque ele é uma águia também na política, ele diz que o petista não chega aos pés do ex-presidente Bolsonaro. Parece que alguma coisa houve para que ele voltasse atrás. Aquele nosso jogador, o 10 da seleção, o Neymar, embora muito contestado, mas é um grande jogador, ele pode ser pai de mais uma criança, mas a mãe já entrou com o pedido do DNA. Tem muito dinheiro em jogo e dinheiro fala bastante alto e é muito bom e as pessoas gostam, principalmente elas. Está muito bom o nosso preâmbulo, mas os nossos amigos já estão interagindo e louco para conversar conosco. E é para lá que nós vamos, Estúdio 1 e Estúdio 2. Teremos muito mais notícias na nossa sinopse. Aí sim, com nomes e números. Vamos lá! E aí, amigos do programa Pauta Livre, somos nós, da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí. Como sempre, transmitimos pelo canal do YouTube de Pepe Severo, isto em vídeo. As nossas lives são sempre às segundas, quartas e sextas, das 21 às 22 horas. Também nós temos outras programações. O Giro da Várzea, em que trata do nosso amador e do varziano. Também o Alô Comunidade, que divulga alguma coisa da sua comunidade. Contato conosco pelo DDD 51 9917 62804. Também é o WhatsApp. Agora em arte, nós colocamos ali na nossa página da Rádio e TV Impacto Web de Gravataí, no Facebook. Também em edições daí do Amador e do Varziano, do programa O Giro da Várzea, esse nós colocamos em arte também na página dos Coroas de Canoas. E é por isso que eu peço que vocês, além de acompanhar as nossas lives, que curtam, comentem, compartilhem e deem aquele like positivo e divulguem o nosso link. Nas nossas programações, nós temos sempre 3 estúdios. O estúdio do preâmbulo, aquele em que nós damos uma luz do que terá dentro da nossa live. O estúdio 1 é aquele que eu interajo com vocês. No estúdio 2, em que nós temos uma sinopse, sempre com um apanhado de notícias quentinhas, idôneas e de órgãos de comunicação
que nos dão credibilidade. Do que nós falamos? Nós falamos de economia, saúde, polícia, política, guerras, esporte. Agora, a pauta é livre. Vocês é que podem definir, se quiserem, qual o caminho que nós temos a seguir. Vocês são a matéria-prima do nosso programa. E é por isso que eu convido que estejam sempre conosco. E ficamos agradecidos. Assim é o Pauta Livre. Vamos lá interagir com os nossos amigos, aí sim, ao vivo, com a nossa live. Agora sim, pessoal, estamos aqui. Agora ao vivo. Agora ao vivo. A Janei tinha falado que aquele estúdio estava lindo, foi montado com muito esmero. Claro que a nossa emissora, vocês sabem que os nossos estúdios são virtuais. Mas tudo, a razão e o objetivo principal é de que vocês gostem do nosso programa, além da apresentação dos estúdios, áudio, som, embora que a internet, se algum problema houver, ela oscila bastante e não está diferente da energia elétrica. Após os temporais, a internet está causando problema. Basta que o nosso amigo Laurino Spitt, noutra oportunidade, ele disse que quase não conseguia interceder conosco, estava muito oscilante a internet. Eu ainda acredito a isso por ele não estar conosco. Mas sempre que houver possibilidade, o nosso programa mesmo ficará inserido lá na página na plataforma de YouTube de Pepe Severo ou Luiz Pedro Neves Severo. Vocês podem assisti-lo a qualquer momento. Fazemos muita força. Antes de eu passar para o estúdio 1 para cumprimentar hoje os nossos amigos, inclusive o grupo do sexo masculino representante, hoje 3, a Raquel Macedo, pela primeira vez está intercedendo conosco, uma outra oportunidade intercedeu. Também a Elvira, direto de Arujá, São Paulo. A Raquel é de Gravataí, aqui se avizinha conosco, namorada do Vale. Mas aí a Elvira lá de Arujá, São Paulo. E a Janei, nossa conhecida de muito tempo, e de vocês, espectadores, Zona Norte de Porto Alegre, uma vez que ela é componente daquele casal 20, ela e o seu esposo, o capitão Henrique da Silva e Silva. O Coronel Severo, inclusive o meu irmão caçula, havia me dado uma informação antes de começar o programa e agora não está conosco. E não está lá na Bela Imbé, está em Porto Alegre, mas ele deveria estar assistindo o jogo do Inter, Colorado, doente que é, e deve ter sofrido como eu. Sofrível foi o jogo. Sofrimento por causa de futebol, isso pouco importa, não deveremos ter. Deveremos passar angústias por outras razões mais expressivas na nossa vida. Futebol é paixão, temos o nosso time. Aqui, eu digo, nós não temos ideologia política, o time do coração é democrático, sexo, cor, nada disso, todos são bem-vindos, porque aqui o principal são vocês. É uma pauta livre. O Manequinha disse assim, ó, esse caso Marielle novamente. Não é novamente, esse caso já acontece há 5 anos. Novamente a solução é tudo o que eles não queriam. Há muito tempo eles denegrindo a imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ficaram muito tristes com o desenrolar. Pessoal da esquerda ficaram muito tristes. Não era nada do que eles gostariam que fosse dito. Até eu tenho uma notícia aqui hoje, um lacrador, um jornalista da UOL, ainda hoje, entrevistando inclusive o acusado que também é muito esperto, né? O Domingos Brazão, de ser um dos mandantes do crime, e ele disse assim, ó, o nome do jornalista da UOL é Thales Farias. Ele tentava ligar o nome do ex-presidente Jair Bolsonaro, porque na época o deputado, ele foi deputado por mais de um mandato, o Brazão, né? E ele havia retirado um passaporte diplomático. E ele tentava dizer então que o Bolsonaro seria seu amigo. Ele disse que não tinha opção pelo Bolsonaro, mas que direito de ter o passaporte diplomático, tanto dele como seus familiares, isso diz
a legislação e a Constituição. Então não era um brinde nem um presente do Bolsonaro e por isso ele não tinha qualquer ligação com o Bolsonaro. Se quebrou o jornalista tentando, de qualquer maneira, ligar o ex-presidente Jair Bolsonaro ao caso Marielle. E agora até o acusado, quanto o autor, o Lessa, que é o ex-PM, não colocou o nome de Bolsonaro em momento algum. E agora o acusado, Ciro Mandante, também disse que não tem nunca teve qualquer ligação com o ex-presidente Jair Bolsonaro. Uma deputada pessoalista, que era o partido da Marielle, chegou a chorar com desenrolar. Não gostaram nada, inclusive a viúva dela, não gostaram nada. Também o Manequinha dizendo ali, lá no outro estúdio, que daqui a pouquinho eu vou interceder, que o Eduardo explicou, mas se complicou. Até eu tenho aquela lógica que ele disse, por que a comunidade se antecipou, por que fez tão rápido, por que fez tão pouco valor, porque construiu uma ponte frágil. Segundo ele deu aquela previsão de até 3 anos pelo governo do estado, mas seria uma ponte mais robusta, mais duradoura. Foi a explicação do Eduardo Leite, que não pegou nada bem para ele, uma vez que ele está tentando pleitear a presidência da República, e numa situação dessa ele não esperava que houvesse uma repercussão tão negativa e nacional, e talvez até internacional, que nós ainda não sabemos, mas deverá haver essa repercussão. Mas no momento também que eu havia, de última hora, que a primeira vara de execuções criminais do Estado determinou a interdição parcial da penitenciária estadual de Charqueadas 2, recentemente inaugurada. Ela foi inaugurada em 27 de novembro de 2023. Sabe quanto foi aplicado pelo governo do estado? 184,9 milhões de reais. Sabe qual é a explicação? Temperatura extrema, mas que nada é a grita dos presidiários e dos familiares, porque essa penitenciária não tem tomadas. Daí eles dizem que não podem colocar ventiladores, mas na real não podem carregar celulares. Então, dentro desse protesto todo, dando explicação do calor extremo, chegou a atingir 31 graus nas celas. Com isso, a primeira vara de execuções criminais tomou essa iniciativa de interditar parcialmente aquela penitenciária que saiu milhões. Mas até que não haja bloqueadores eficientes, eu acho que esse de não ter a tomada realmente é muito bom, mas eles não aceitam de jeito nenhum. Notícias de hoje também, que são notícias estranhas, extravagantes. O homem preso por furto em São Paulo, que vocês viram na imprensa, foi algemado e amarrado. Mas vocês que se criaram ali, ou alguns que já estiveram na colônia, sabem que para conter um porco esperneando, só amarrando. Mas quem não teve essa vivência não sabe. Mas foi isso que os policiais fizeram. Amarraram, além dele estar algemado, amarraram as mãos e os pés, colocando para trás. Mas tudo depende de dinheiro. O dinheiro apaga tudo. Então o advogado está tentando, olha o pleito dele, R$1 milhão para o estado de São Paulo por esse cometimento que o cliente dele estava só sendo preso por furto. Não tinha por que ser amarrado. Também uma notícia estranha, mas que nós temos que cuidar da nossa saúde. Um corredor de 50 anos, jovem, né? Ele passou mal lá no domingo durante uma corrida e morreu hoje. A doença que ele tinha é uma doença chamada urina preta. Urina preta é uma doença que eles dizem que vai perdendo a vitamina do corpo, e com isso esse homem veio morrer no dia de hoje. Passou mal no domingo e hoje veio a falecer. Essas são algumas das notícias que nós temos aqui, mas temos uma outra muito interessante. O vou dizer o nome dele, Geraldo Alckmin, o vice-presidente da República, aquele homem que não se manifesta em situação nenhuma, a Janja, que responde quase que pela vice-presidência, embora que não tenha recebido nenhum voto de ninguém, mas o presidente Lula diz que ela se dedica à política 24 horas. Pouco nos interessa.
pouco nos interessa, ela não foi eleita a nada, ela é a primeira-dama. Mas o Geraldo Alckmin, que muitas vezes passou a bola para ela, mas com uma comitiva vinda aqui, foi chefiada por ela, que se não fosse pelo Lula, deveria ser pelo vice. E aí o que acontece? Agora ele se manifestou, e ele diz assim, ó, que o ex-presidente Jair Bolsonaro é um desocupado. Vocês acham que essa palavra é deselegante? Só deselegante, tudo bem. Mas ele diz assim, ó, o ex-presidente Jair Bolsonaro é um desocupado e não atrapalha em nada o governo Lula. E sabe em quem ele aposta? Tabata do Amaral, lá para São Paulo. Mas o conceito do Alckmin pouco interessa. Se vocês verem, até nem vou dizer aqui porque não cabe aqui na live, o que ele disse do presidente Lula, agora presidente, e depois se juntou a ele e a seu vice, o que ele diz e um cachorro latindo, eu acredito que seja o mesmo valor. Esse é o nosso vice-presidente, mas cada um tem o presidente ou a lei que merece. Acredito que nós não mereçamos muito mais do que isso. Agora sim, finalmente cheguei eu aqui. Estúdio 1, olha aí, Janei, mais um estúdio. E eu agora vou passar e recém vou responder pela ordem cronológica de chegada àqueles que falaram conosco, porque a nossa live, embora que nós estejamos ao vivo agora, está acontecendo o jogo do Grêmio. O Alexandre Marques, nosso amigo, já se manifestou, mas eu vou seguir uma cronologia. Eu dei umas respondidas ali, porque ficava de olho nos dois estúdios, ao nosso amigo Manequinhas, mas em respeito ao nosso público, eu tenho que hoje, a número 1 hoje é Raquel Macedo. Vocês pouco a conhecem, eu a conheço pessoalmente. Ela tem uma liderança política muito grande aqui em Gravataí e reside na Morada do Vale 1. Inclusive, ela organiza a todo mês na Praça Ambiental da Morada do Vale 1 a Feira do Empreendedor e reúne muitas pessoas e incentiva muito aquelas pessoas que fazem artesanato caseiro e ou se apresentam em alguma feira. E ela também pleiteia a possibilidade de se candidatar também a vereadora aqui por Gravataí. Pode ela ter se assustado e contestar, porque o partido dela parece que é de esquerda, é PSD ou alguma coisa, mas aqui pouco importa, a ideologia política pode se manifestar à vontade, Raquel. Aqui o nosso manifesto é democrático. Cada um opina por aquilo que tem a sua paixão ou as suas convicções. Claro que no programa nós falamos de notícias e damos a nossa opinião e também a nossa maneira de pensar, mas o contraditório, ele é necessário. Então, é contigo. Ela falou, mas ela não está muito adaptada. Inclusive, a Janei deu aquele cumprimento, eu dei aquela cutucada e ela não intercedeu novamente conosco, é que não conhece a metodologia do nosso programa. Aqui a pauta é livre e vocês podem, a qualquer momento, fazer um questionamento, colocar a posição ou até pedir um outro rumo do programa. E se nós acharmos conveniente, desde que de comum acordo e que tenhamos mais qualidade, isso nós tentamos o tempo todo. Mas por enquanto a nossa qualidade fica só imagem, som, tudo de bom. A imagem do apresentador é essa sim. Essa não tem como melhorar. Vocês me desculpem, mas eu e a minha equipe técnica. É eu técnico, eu redator, eu produtor das imagens, é tudo isso. Mas assim nós vamos tendo o nosso sucesso. Todas segundas, quartas e sextas tem pauta livre. Depois veio a Elvira, essa sim, é a mãe de João Batista, lá de Arujá, São Paulo. E muito cuidado, Elvira, aí a previsão, além de que hoje choveu o dia todo em São Paulo, e inundações estão previstas, segundo diz o INMET, muita precaução. E ela diz assim, boa noite, amigo Severo, um bom programa para todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui de Arujá, São Paulo. Muito obrigado por estar conosco, Elvira. E depois veio no primeiro momento só o lado feminino que atacou. Aí veio a Janei, aquela componente do Casal 20, da Zona Norte de Porto Alegre, a Janei Lima. E ela assim, boa noite, Severo. Um bom programa do Pauta Livre. Aí depois veio o componente do Casal 20, o meu amigo da turma CFS 1972,
lá de Santa Maria da Boca do Monte da Brigada Militar, mas agora ele é capitão da Brigada Militar, e ele diz assim, é o Henrique da Silva e Silva. E ele diz assim, boa noite, amigos do Pauta Livre. Deu ruim em Ijuí, ele tá corneteando, é gremista ferrenho que dói. Ele tá corneteando, é o Colorado. Mas um empate com a qualidade que tá, um time totalmente descaracterizado. Realmente, qualidade técnica horrível. Eu assisti o jogo, até para tecer algum comentário, mas foi horrível, foi um filme de terror. E a Janei deu aquele bem-vindo a Raquel, mas é que ela ainda não está muito adaptada, Janei, por isso que ela não deve ter te respondido, e eu estou respondendo por ela, estou dando a maneira dando um toque, porque eu a conheço pessoalmente, e até levei por surpresa que ela estivesse conosco. Basta dizer que eu saiba, é a primeira vez que ela intercedeu conosco. Soube que tinha a nossa live e está conosco, mas ainda não conhece a metodologia. Às vezes a pessoa fica meio constrangida. Tu que já está adaptada, vai de dentro em popa, como é o caso. Como eu, para fazer o programa, antes eu levava muito tempo para preparar o programa, agora é uma facilidade imensa. Fazer um programa com vocês é a coisa mais divertida que tem. Embora que as coisas sejam sérias, as notícias, e a nossa opinião sejam sérias, e as nossas notícias e informações idôneas, todas de acordo com a imprensa, mas aqui a gente faz de bom humor, com muita vontade e alegria. É ótimo estar no Pauta Livre e com esse público que são vocês. O Alberi Nascimento Cardoso, gremista que é também, vamos ver qual a sua opinião, falando lá de Mariluz, litoral norte do nosso Rio Grande, e ele diz assim, boa noite, amigo Severo, o nosso campeonato é uma sessão terror, agora vai vir a segunda parte, a primeira foi de terror, e eu sou obrigado a concordar com isso. A Janei lá naquele horário, eu estou respondendo agora, disse que lindo o estúdio de hoje. O estúdio que ela falou é do preâmbulo, mas esse aqui, o estúdio 1, não é diferente. No meu modo de ver também, muito lindo, eu faço de uma maneira montada, com muito carinho, e todos, ao meu gosto, são excepcionais. E se vocês assim o acharem, consegui o meu objetivo, e vocês com certeza gostam de estar num ambiente bom, lindo, colorido, chamativo, como é o nosso programa. E tendo boas informações e conversa sadio e respeitoso, como é o nosso público, melhor do que isso, é impossível, não tem como melhorar, mas nós estamos aspirando sempre mais e mais. O Henrique da Silva e Silva, não sei se ele corneteou, disse assim, o pior é que valia a taça da uva, não sei não. Eu pedi para ele dizer se era verídica essa informação, mas ele não veio depois. Eu ainda aguardo, Henrique. O nosso programa é até às 22 horas. Agora são 21 horas e 46 minutos. Aí o João Batista chegou, esse é o filho da Elvira, lá de São Paulo, assim, boa noite, meu amigo Severo, um abraço para você e todos os amigos do Pauta Livre. Sou eu aqui da Arujá, São Paulo, que no momento são os mais distantes, ele e a Elvira são os que mais distantes mantém contato conosco, mas a internet nos aproxima. Aquela distância de lá, pouco importa se estiver aqui do caso do lado, ela nos aproxima e muito. E o pessoal não usa esse instrumento, essa ferramenta tão boa e evoluída. Alguns até ficam meio constrangidos, mas nós temos que nos adaptar. Depois veio o amigo Jorge Antônio, que é o meu emissário na área do esporte, colabora muito, inclusive no programa Giro da Várzea que nós temos, e há também imagens, informações, lá na página do Facebook dos Coroas de Canoas, da qual somos um dos administradores, o Jorge Antônio. Daí ele chegou conosco e disse assim, uma boa noite a todos, estou só pelo jogo do Grêmio, sucesso na jornada, e o jogo do Grêmio já está acontecendo, mas eu ainda não cheguei lá, eu estou seguindo pela grade, porque depois do Jorge Antônio, chegou o nosso amigo Manequinhas. Este antes era de Cachoeirinha, agora é de Gravataí. Nos deu uma boa noite. E depois ele questionou, ele disse assim, este caso Marielle novamente já está se arrastando há 5 anos. Eu disse que não é novamente. Agora é que o Rony Lessa fez um acordo de uma delação premiada, mas eles não estão com vontade de homologar
essa delação que ele teve com a Polícia Federal. Inclusive, sabendo de tudo isso, o pessoal da esquerda agora estão preocupados e dizendo que se bem preocupados pelo vazamento que houve no depoimento do Rony Lessa, que foi o homem que puxou o gatilho matando a Marielle e o seu motorista, que nesse contexto todo eles consideram em segundo plano. Talvez ele fosse menos importante na área política, mas era uma pessoa e também foi morta nesse ataque. E ela era vereadora do PSOL. Então agora, por isso que eles estão levando para outro lado. Não é o que eles queriam incriminar o ex-presidente Jair Bolsonaro, tentaram muitas vezes, e agora ele deve acionar a todas essas pessoas que incriminavam a ele como participação, se não no crime, como mandante. Eu acho que ele deve se abastecer e ganhar bastante dinheiro. Já aquela campanha do Pix, ele ganhou muito dinheiro. Alexandre de Moraes botou o olho e até bloqueou as suas contas. Mas ele, é o momento que ele disser ai, o bolsonarismo é muito forte. Não é o Bolsonaro, é o bolsonarismo, é aquele patriotismo que ele implantou. Aí veio ele, então, agora é que eu vou responder o Alexandre Marques, o nosso expert na área do esporte, do Expresso da Várzea. E ele está lá em Cidreira com seus familiares. Ele diz assim: boa noite, Severo. O jogo do Inter deu sono, mas o empate foi bom, pois o time começou com as reservas, mas tem que mandar embora o Luiz Adriano, pois o gol que ele perdeu não tinha como perder. Não só ele, Campanário, se for da minha opinião, outros jogadores também, mas assim é que eles continuam até no outro jogo que eu estava assistindo a Rádio Grenal, disse assim, mas o Luiz Adriano vai entrar agora lá no outro jogo, mas ele ainda está no Inter. Também ele pegou e achou muito estranho. O Henrique disse assim, JP Galvão 1, Grêmio 0. O Alexandre Marques, aí se disse o Henrique que é gremista, deve ter ficado muito chateado e deve não estar assistindo o jogo lá, né? Hoje ele não foi porque acha que esse jogo não tem muita relevância. Mas o Alexandre Marques explicou melhor e complementou. E disse assim, gol do Grêmio, JP Galvão, aos 12 minutos de jogo. Assim é que tem que explicar, o Henrique. Não é possível que tu me bota por enigma. E eu estava pensando que o Grêmio tinha sido vazado de um gol. Aí tu até me deixa constrangido. Estava eu pensando que tu estava dizendo era isso. Os manequins disseram assim, tá bom o programa recheado de notícias. E seríamos muito mais notícias. É que o tempo urge. Mas nós alongarmos mais o programa não é uma boa filosofia, até porque quem assiste posteriormente, ele acha que o programa seria chato. O legal é aqui, é uma live ao vivo, pessoal, live ao vivo, né? Me corrigir, é uma cacofonia, a mesma coisa que dizer que a chuva é molhada, mas aqui fica mais fácil assistir, as pessoas gostam do que está fazendo, interagem quando tem oportunidade, e esse é o bom. Mas quem olha posterior lá na nossa página, às vezes ele acha que o programa é chato. Então por isso que nós não podemos nos alongar demais. O nosso programa de 1 hora está mais do que bom. Já nos deram alguma opinião, talvez mais dias nós achamos que não dá. Porque eu também tenho que ter a minha folga, né? Tem os dias que eu tenho para o meu lazer, que são terças e quintas e finais de semana. Embora esteja sempre envolvido, sempre controlando as notícias, anotando, para que nós tenhamos sempre uma boa sinopse ou um bom preâmbulo. E aí eu disse assim, e ele disse assim, a feira na praça tem que se inscrever para participar, negativo. Tem o contato, depois eu vou até colocar ali, o contato da Raquel, e é só ligar para a Raquel e participa da feira. Claro, tem que se inscrever um pouco antes, mas ela anuncia, anuncio em arte quando vai acontecer a feira, e inclusive houve agora no domingo passado. Inclusive eu não fui porque o calor era muito escaldante, e daí eu deixei de ir.
Mas sempre eu dou uma colaborada, faço vídeo, dou uma enaltecida. Mas ela é muito boa. Realmente, inclusive se o tempo for bom, as pessoas fazem vendas, vale o passeio na praça, porque a praça é muito linda, a praça ambiental aqui da Morada do Vale 1, que é próximo, inclusive do nosso estúdio, da minha residência, é muito bom. O Henrique da Silva assim, ó, Severo, Taça da Uva é uma brincadeira. Ai, Henrique, mas também até a maneira como tu me disse o score já me deixou aqui embananado. Tava eu pensando que o Grêmio, os novos jogadores, JP Galvão, eu, além de não ser gremista, eu pouco acompanho, entendeu? Então é por isso que eu fiquei meio embananado. Agora sim, o Alexandre Marques teve que explicar, e a Taça da Uva era uma brincadeira, mas se tivesse uma taça, realmente ninguém mereceria. Basta dizer que o melhor jogador da partida foi escolhido pela Rádio Grenal, um jogador da casa. Jogador lá do São Luís de Juí, basta dizer que isso é inédito. Um time profissional da capital, aqui é o caso do nosso gauchão, jogando com um time do interior. Isso nunca aconteceu em outras épocas. Todo um primeiro tempo não dar um único chute a gol, tem que ter Luiz Adriano como atacante. Só pode, não é possível. Mas diz que Ener Valencia vai vir com tudo, já no próximo jogo, Alan Patrick vai melhorar as coisas aí, vai arrumando, no andar da carruagem o time vai se arrumando, mas agora com uma vitória e um empate, 4 pontos, eu acho que é muito bom. É melhor do que o Grêmio, que se ganhar hoje fica com 3 pontos. Então tudo isso é o nosso gauchão. Mas não se iludam, o gauchão não é parâmetro para competição nenhuma. Se for a nível nacional ou nível internacional, o gauchão não mede nada. E achar que tem grandes qualidades jogando com os times aqui do nosso interior, que tecnicamente é um nível técnico muito inferior, a maioria dos homens são trabalhadores normais, comuns, poucos são profissionais na real, então o Grêmio e Inter tinham que dar de lavada nesses times. Mas o futebol está nivelado dessa forma aí. E o pior é que nivelado por baixo, o nível técnico por baixo. Quase ao término do programa, vou dar uma ida aqui no estúdio 2, senão não vou conseguir ler nada da nossa sinopse. Mas pouco importa, oscilando ou não essa internet, estamos com 21 horas e 55 minutos. O meu programa avisa, oscila, me deixa preocupado, mas que nada. Nosso programa está de vento em popa, com oscilação ou não. Estamos superando a tudo e a todos. O Pauta Livre tem muita sorte, é que Deus está conosco com certeza e está com vocês também, que estão participando do nosso programa. A Procuradoria-Geral da República informou ao Supremo Tribunal Federal, da qual o relator é Alexandre de Moraes, ser contra a concessão do semiaberto ao ex-deputado Daniel Silveira. Agora está todo. Esse aí é o novo procurador da Procurador-Geral da República, amigo de alguns ministros, e agora está tudo desse jeito. Pobre de nós, o Tribunal de Justiça de São Paulo mantém a condenação de 2 bolsonaristas. Olha a expressão que é usada quando eles dão a notícia, não é eu que estou dizendo. 2 bolsonaristas em 220. Eles protestaram com caixa de som na frente da casa do ministro Alexandre de Moraes. A defesa de Antônio Carlos Bronzeri, são o nome deles, e o Jurandir Alencar. Mas o juiz disse que ele não importunou tão somente o ministro Alexandre de Moraes, mas os seus vizinhos. Que explicação para dar continuidade a uma decisão de um juiz e temeroso com que ele poderia decidir e até ferir o brio do ministro Alexandre de Moraes. Segundo o Ministério Público de São Paulo, o PCC, primeiro comando da capital, mantém um sistema de ônibus chamado Expresso 1533 para transportar parentes de presos nas penitenciárias do interior nos dias de visita.
Isto é uma máfia em todo sentido e eles captam pessoas se fazendo de bonzinhos. Esse é o crime organizado que se organiza muito mais do que as forças de segurança regulares. A defesa também negou levar ministros à terra Yanomami, alegando não ter autonomia e possibilidade de que existia uma denúncia de redução de atividades de fiscalização dos militares e eles estariam aquartelados. E com isso cresceu a atividade do garimpo ilegal. Mas a alegação é que eles, deputados que queriam investigar isso e ministros, não teriam autonomia para levá-los lá. Alguma coisa eles estão escondendo com certeza e não querem que comissão nenhuma confira isso aí. Essa acusação é muito grave. O ministro Alexandre de Moraes também prorrogou por mais 90 dias aquele inquérito das milícias digitais. Aqui, o governador Eduardo Leite, que até o Manequim havia se manifestado, ele, após a repercussão nacional, ele explicou o porquê daquela construção que seria da ponte tão cara por parte do governo e tão barata por parte da comunidade. Mas a comunidade não aceitou. Os deputados federais reagiram ao veto de 5,6 bilhões em emendas e o Congresso diz que vai mostrar a independência dele também neste caso. Claro que bateu no bolso deles. Aí eles se dizem independentes. Muitas outras atitudes o Congresso ficou nem dando bola, mas agora bateu no bolso, cortou essas emendas e muito. Não gostaram nem um pouquinho. O empresário Yuri, esse é o nome dele, Gueira, da cidade de Russas, lá no Ceará. Ele é dono de um posto de combustível e ele foi ameaçado. Sabem por quê? Por vender combustível mais barato. Aí ele diz que ficou mais brabo e reduziu ainda mais o preço. Basta dizer que explicou que antes ele vendia 3 mil litros por dia e agora vende 20 mil litros de combustível por dia. É aquela que a quantidade é que dá lucro. O cantor Diogo Nogueira, aquele sambista, ele está sendo recompensado por ter apoiado o presidente Lula na eleição. E ele chegou a chamar o ex-presidente Bolsonaro de besta num show que ele fez lá em Caruaru. Eu acredito que a insignificância que ele tem como cantor, dizer isso para eles seria algo muito insignificante. Também aqui, zona norte de Porto Alegre, ontem, para terminar, foi encontrado o corpo de um homem num carrinho de lixo, ali na Vila Farrapos, no Maitá, em Porto Alegre, com vários antecedentes criminais e, recentemente, ele havia sido acusado de um duplo assassinato acontecido, que foi morto um casal lá em Pelotas. E com isso nós encerramos o nosso Pauta Livre. Como tudo tem início, meio e fim, o nosso programa não é diferente. Está acontecendo o jogo em que o Grêmio está vencendo e 1-0 o Zequinha, e nós vamos assistir logo, logo. Mas não esqueça, hoje é dia 24. Mas lá no 26, venham dar aquele sextou conosco. Eu estarei aguardando vocês. Então até sexta, o nosso encontro. E aí sim, aquele sextou será nosso. Mas fiquem com Deus e eu aguardarei vocês às 21 horas. Pauta Livre, sucesso sempre. Uma boa noite e o nosso muito obrigado.